é isso, rapaziada. Terminou no Maracanã, o Vasco perdeu por 2-0 para o Flamengo. E alguns pontos importantes para a gente comentar nesse vídeo de hoje sobre esse clássico. Cara, o Vasco perdeu o jogo, realmente. O Flamengo, se você pegar no contexto geral da partida, foi superior ao Vasco. No primeiro tempo, o Flamengo amassou o Vasco. No segundo tempo, até os 25 minutos, o Vasco amassou o Flamengo e merecia ter feito pelo menos um gol de empate. Inclusive, teve uma cabeçada na trave do Verratti. O Vasco foi muito mais time do que o Flamengo naquele período do jogo. Depois, o Flamengo começou a colocar um pouco mais a bola no chão. O time do Vasco cansou e o Fábio Carille não tem muitas opções no banco de reservas para mexer no time e manter a equipe oxigenada. Então, o Flamengo ganhou o jogo. Depois teve lá o gol do Everton Cebolinha, que pra mim é um lance polêmico. Eu preciso depois analisar certinho se na hora que o Wesley dá o passe, o Bruno Henrique não estava impedido. Eu não vi ainda aqui certinho, mas eu vou ver junto com vocês. Porque se o Wesley dá o passe, o Bruno Henrique tá impedido, o jogador do Vasco corta a bola. Se o jogador do Vasco corta a bola, que era um passe pro Bruno Henrique, cortando porque o Bruno Henrique estava participando da jogada, esse gol deveria ser também anulado. Mas ok, vou trazer a análise aqui pra vocês. E também quero já começar comentando sobre o pênalti Mandrake pro Flamengo. Cara, que pênalti é esse? Que pênalti é esse? Sabe o que me dá mais raiva? É você ver na transmissão os caras vendo que não tem toque em momento algum. E você pode passar por todos os ângulos. Não dá pra ver nenhum toque do Lucas Zucarello em cima do Plata do Flamengo. Não dá pra você ver. E eles falam, nossa, o garoto se acusou que fez o pênalti. Mas tá, beleza, cadê na imagem? Não tem uma imagem que prova que foi pênalti. E o tempo todo eles querendo colocar na cabeça do torcedor que foi pênalti. Mas a gente tem olhos, a gente consegue enxergar. Na minha opinião, esse lance não foi nada. Jogo que segue. Mas quem não é do Rio de Janeiro, fique sabendo agora. Campeonato Carioca sempre foi isso. Pra quem é do Rio de Janeiro, já conhece como funciona o Campeonato Carioca. Pra mim, os grandes ali do Rio de Janeiro, dos 4 grandes, só um é beneficiado. Então os outros 3 deveriam falar, opa, então beleza. Então, fundamenta cá, o foda-se pra esse campeonato, porque é sempre assim, quando chega no momento mais decisivo da competição. Eu cresci vendo o Vasco sendo prejudicado contra o Flamengo, continua até hoje. Tem um lance no segundo tempo, que o Matheus Carvalho dá o carrinho, pega só na bola, e o juiz dá falta em cima do Bruno Henrique. Sabe? São coisas que deixam você muito chateado, porque você vê o jogo e pensa, cara, é tudo um teatro, porque é sempre assim. Aí não, o juiz é ruim, coitado dele, confia. Falando sobre a partida, o Vasco não pode ter medo de jogar contra o Flamengo. Eu falo isso todo vídeo, toda live que eu faço aqui no canal. Cara, o Vasco não pode ter medo de jogar contra o Flamengo. Se você entrar com medo, você já perdeu o jogo. E foi assim que o Vasco entrou no primeiro tempo. O Vasco entrou mais com medo de levar o gol do que com a vontade de marcar o gol. O Fábio Carille deve ter passado a semana toda treinando no time pra quê? Não, vamos nos defender, não vamos atacar. Porra, que isso? Agora você imagina se o Vasco, desde o primeiro tempo, tivesse jogado de peito aberto contra o Flamengo. Vou te marcar pressão também. Vou colocar dificuldade na tua saída de bola. Você não vai sair de trás jogando como você quer. Vou colocar meus jogadores lá em cima também. Saia pelos seus méritos, quebrando a marcação-pressão do Vasco. Se o Vasco faz isso desde o primeiro tempo, teremos um jogo equilibrado o tempo todo. Existe uma mística que colocaram aqui no futebol brasileiro, que até você que é torcedor do Vasco é um pouco culpado por isso também. De que o Flamengo tem um super time. Teve vascaíno que passou a semana toda, cara, a gente tem que rezar pra perder só de 1-0. Porra, que isso, cara? Que isso? A gente tá enfrentando o Real Madrid? Não. Quando o Vasco colocou a bola no chão, teve coragem pra jogar, jogamos, porra. Poderíamos ter empatado e virado ali no início do segundo tempo. Imagina se o Vasco joga assim o jogo todo, sem medo, com culhão, porra. Se vocês, jogadores, chegaram até esse ponto de se tornarem jogadores profissionais e vestirem uma camisa pesada como a do Vasco, vocês não podem ter medo de Bruno Henrique, de Plata, de Everton Araújo, de Michael. Porra, de sacanagem, chega junto na jogada. A bola tá no teu pé, sem medo, sai jogando. Dribla o cara, levanta a cabeça, acha o melhor passe. É tão simples. E Léo Jardim, para com essa porra de ficar dando chutão, cara. O tempo todo o Vasco tem que sair no chutão. Bota a bola no chão, tenta organizar. Errou o passe? Foda-se, pelo menos tu tentou fazer o certo. Agora ficar devolvendo bola toda hora pro Flamengo era o quê? O Flamengo apertava, o Vasco nem tentava sair jogando. Bicava pra frente. Sabe quantas saídas de bola o Vasco teve bem sucedidas no primeiro tempo? Nenhuma. Nenhuma. Porque o Flamengo fez uma marcação forte? Também. Mas porque os jogadores do Vasco estavam com medo de jogar. O medo de perder tira a vontade de ganhar. E aí o Flamengo fez 1-0 naquele pênalti, porra, que sacanagem. O Flamengo até poderia ter feito mais gols no primeiro tempo, porque jogou pra isso.
No segundo tempo, o Vasco iniciou bem, teve a bola na trave do Verratti, teve um chute perigoso do Tietê, depois um chute perigoso do Zuccarello. Zuccarello que mostrou personalidade na segunda etapa, o Vasco entrou no jogo. Jogou, sem medo. Tu viu os jogadores do Vasco tranquilo, dominava a bola. Pô, o jogador tá livre lá, vou achar o passe. Pô, tá um livre aqui no meio, vou dar esse passe mais perigoso. Vou tentar vencer o jogo também. E aí o Vasco entrou na partida. Depois dos 25 minutos da parada técnica, o time do Flamengo, por ter mais banco de reservas, que é outro ponto que eu quero chegar aqui pra vocês, o time do Flamengo, cara, o Felipe Luiz olha pro banco, se machuca o Michel, entra o Cebolinha. Sai outro jogador X, entra outro de qualidade. No Vasco, cara, ele tinha quais opções no banco de reservas? Um Jean Davi, um Paulinho improvisado na ponta. Então é complicado. Isso lembrando que o Vasco está sem Adson, sem David, sim, seus jogadores de velocidade, seus jogadores de boa qualidade. O Vasco hoje estava, inclusive, também sem o Jair, que é o meio de campo, que eu acho importante quando ele está confiante para jogar, ele sabe jogar futebol. O Paulo Henrique estava de fora. Então, teoricamente, esse não é o nosso time titular para o restante da temporada. Tem reforço que está chegando, Benjamin Garré. O Lucas Freitas, o menino, estava muito bem no jogo, bem melhor do que o Lucas Oliveira. Fez um jogo seguro, sem falhas, com coragem. Depois entrou o Maurício Lemos sem ritmo nenhum de jogo. Então é o Vasco remendado, mas é um Vasco que tenta jogar. Que tentou jogar no início do segundo tempo. Essa é a cara que a gente quer pro Vasco, cara. Esse é o Vasco que a gente quer, marcando pressão em cima. Um Vasco com DNA de Vasco, que sempre foi isso. O Vasco sempre foi isso. Sempre foi. Eu não sei se eu já comentei, já até me perdi, sobre o lance em cima do Piton, do Wesley. Cara, eu nem preciso mais comentar sobre o Wesley. Que pessoa nojenta, eu acho que é a palavra certa. O jogo tá bem jogado, cara. Ninguém tá sendo violento, não tem briga. Vocês lembram que eu falei quem começou a briga lá em Botafogo e Flamengo? Foi essa pessoa, o Wesley, lateral direito? Falaram, não, Maurício, não foi ele não. Tá aí, de novo, quem inicia a briga? Sabe aquela pessoa que o Léo Ortiz deu entrevista contra o Botafogo e falou que sempre inicia a briga? É o Wesley. O moleque tá começando agora no futebol, cara, tem que ter humildade, pô. Tem que ter humildade às vezes. Jogo equilibrado, os dois times ali, porra, jogando na moral o jogo, a moleque começa a querer tocar de lado, começa a querer, sabe, tirar uma, desrespeitar o adversário. Qual é a necessidade disso? E aí gera uma briga lá na arquibancada. Tudo por conta dessa pessoa. Que sujeito insuportável. Eu volto a dizer, me dá ânsia de vômito. Se um dia esse rapaz for convocado para a seleção brasileira, eu não torço para a seleção brasileira. Foda-se. Que pessoa nojenta, cara. É o tipo de jogador que eu jamais iria querer no meu time. Ah não, Maurício, mas ele tá driblando é o cacete. Driblar é pra frente, pra buscar o gol. Agora toca, olha pro lado. Sem objetividade nenhuma, tocando pra trás. Se o cara dá um passe, não, uma enfiada de bola, porra. Deixou o companheiro de cara pro gol, um passe pra frente, não. É somente pra provocar. Pra querer ficar bem com a torcida dele. Vai ficar lá um bando de mongoloide, a nossa Wesley, seleção. Chega na hora, por isso que a nossa seleção toma no cu quando vai jogar algum torneio importante. Porque convoca essas merda. Que quando o Vasco foi um pouquinho mais pra ataque, começou a tomar sufoco. Ficou com o cu na mão. Não é porra nenhuma. E se acha pra caralho. Sabe? Falta humildade, irmão. Falta humildade. Falta humildade. Agora, uma coisa que eu quero saber. Cadê o presidente do Vasco, Pedrinho? Pra tá lá no vestiário antes do jogo começar e falar: não joguem com medo. Eu vou bancar aqui. Se quem errar, eu vou bancar. Mas joga com coragem, com culhão, porra. Tenta sair jogando, tenta driblar. Joga pra ganhar o jogo. Não joga que nem um cachorrinho, não. Com medo. Cadê? Cadê o presidente do Vasco lá no vestiário? Foi? Chegou assim pros jogadores e bancou, porra, pra eles jogarem futebol? Cadê o nosso técnico Carille também? Que deixa o time entrar apático assim, com medo, porra. Nossa camisa é pesada demais pra entrar dessa forma em campo. Ô, Caicai, vai. Amor de Deus. Cabeçada aí do Léo Pereira. Primeiro tempo do Vasco foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi no futebol. Porque o time do Vasco não é um time tão ruim como ele mesmo se coloca nessa condição na partida de um time horroroso, sabe? O Vasco ele se coloca numa condição inaceitável de não tentar jogar futebol, de jogar com medo. Porra, joga pra ganhar o jogo, cara.
Tu via no semblante do time do Vasco, os caras, porra, assustados, nossa. Vamos se defender pra não perder aqui. Não, vamos jogar pra fazer o gol. Esse tem que ser o Vasco. Uma mudança interessante que o cara ele fez no segundo tempo, ele baixou um pouco o Hugo Moura pra ajudar na saída de bola e criar superioridade numérica pro Vasco sair jogando, que a gente não tinha. O Flamengo ajustava a marcação 1 para 1 ali na frente, tirava a linha de passe do Vasco, o Vasco chutão pra frente. Quando ele viu que o Léo Jardim não pode ser contado como um jogador para saída de 3, ele baixou o Hugo Moura. Quando baixou o Hugo Moura, o Vasco teve superioridade, começou a encontrar espaço. O Vasco jogou com coragem no segundo tempo. Aí o chute do Arrascaeta, o melhor jogador do mundo, segundo os rivais, que chutou essa bola horrorosamente. Tentativa do Matheus Carvalho. O único chute aí do Vasco perigoso, o jogo todo. Jogo todo não, o primeiro tempo todo, me desculpem. Que nem foi perigoso, né? Mas chutou pro gol aí o Matheus Carvalho. Esse lance aí do Bruno Henrique, que ele faz falta em cima do Lucas Freitas. Milagre o juiz marcar a falta do Bruno Henrique, porque não pode encostar nesse cara, irmão. Encostou nele, o juiz marcar a falta. É bizarro, bizarro. Esse lance aí que o Arrascaeta corta pro Vasco, porque senão ele poderia ter feito o gol, ele mesmo cortou, tirou essa bola ali de dentro da área, não conseguiu finalizar pro gol. E aqui o lance do pênalti é uma das coisas mais bizarras. Primeira marcação do Vasco horrível, o Vasco dava muito espaço na sua entrada da área. E aqui, eu vou frame a frame, cara, ó. Cadê o pênalti? Olha onde tá o pé do Plata, olha onde tá o pé do Zuccarello. Olha onde tá a bola, o Plata não tinha controle nenhum da bola. Aonde tem um suposto toque e ele cai. Porra, tá de sacanagem. Olha, e o juiz ele vai com a convicção, ele vai com a vontade. Olha aqui, cadê? De novo, frame a frame, ó. Cadê o toque? Cadê o toque? Eu não vi até agora o toque. Sério? Cadê o toque em cima do Plata? Eu não vi, cadê? Vamos aqui de novo, ó. Olha, cadê? Cadê o toque no Plata? Não tem toque no Plata, cara. Não tem toque, o pé do Zuccarello crava no chão. E o Plata perdeu o contato com a bola. Repare, ele adianta a bola errado, já tem o Hugo Moura na cobertura, o juiz vai lá e marca pênalti. E aí o Zuccarello, garoto inexperiente, nem reclama. Faltou alguém ali do Vasco chegar e reclamar. O juiz. Pênalti não, cadê? Vai no VAR. Ah, o juiz nem no VAR foi. Marcou com aquela vontade, sabe? Pênalti. E o Léo Jardim quase pega, mas tu acha que marcaria esse pênalti pro Vasco? Com todo respeito, cara. Tu acha que esse pênalti seria marcado pro Vasco? Eu sei que não. Tu sabe que não, cara. Só que ninguém vai falar. Sabe o que vai acontecer? Os outros rivais aqui do Rio também vão rir, vão brincar. E daqui a pouco eu tenho o time que tá sofrendo isso também. Mas beleza, vida que segue, né? O que importa é ganhar, não importa como. Pô, você já era melhor na partida. Precisa de um pênalti desses? Essas paradas dá uma desmotivação legal, irmão. Michel, cadê o cartão amarelo pro Michel? A jogada já tava parada. O maluco vai lá intencionalmente e tenta fazer o gol de cobertura. A jogada já tava parada, cara. Eu já tinha pitado faz tempo. Esse segundo gol que o Vasco ia levar, que estava impedido realmente. Mas o Vasco no primeiro tempo, o primeiro tempo que o Vasco fez era para ter realmente saído perdendo de uns 2 de 3-0. E não é nem questão de que o Flamengo gerou essas oportunidades de gol, porque não gerou. Não teve chances cara a cara com o Léo Jardim, não teve. Mas o Flamengo só o Flamengo jogou no primeiro tempo, o Vasco nem tentou jogar. O Vasco só aceitou a imposição do Flamengo. Somente isso que o Vasco fez. Aí o juiz anulou. Milagre, né? Marcar alguma coisa a favor do Vasco. Tava realmente impedido, aí o Varela tava voltando de impedimento. O jogo vai pro segundo tempo, o Vasco volta melhor, com a postura diferente. Cara, ele fez o básico, né? Fez o básico. Olha aqui. Tu vê a diferença quando o Lucas Freitas pega a bola e sai driblando. No primeiro tempo, quando um jogador do Vasco teve coragem para driblar? O Zuccarello faz o cruzamento e o Coutinho quase por pouco não consegue ali finalizar pro gol. Mas já era um Vasco com ultrapassagem pelos lados, um Vasco com movimentação, um Vasco onde o Tietê estava muito bem no jogo. Não entendi por que o Tietê saiu. O Tietê voltou muito bem pro segundo tempo quando ele trocou de lado. Boa finalização do Tietê, perigosa, aí a garotinha até dormiu. Mas o Tietê estava bem no jogo. Pega o Zuccarello, bate pro gol, arrisca, quase que ela vai. É perigosa.
Tu vê a diferença do recorte. Só dá o Vasco no ataque. 3 jogadas de perigo no início do segundo tempo. E a torcida vem junto, pô. Vem junto. Olha essa bola aí. Mais um cruzamento perigoso. E aqui eu quero destacar 1, 2, 3, 4 jogadores na área do Vasco contra 4 do Flamengo. No primeiro tempo, quando que isso aconteceu? O Vasco tinha medo de jogar. E aí o juiz não marca o escanteio, né? A gente já conhece. Na dúvida é sempre pro rival. Lance claro de escanteio. Mais um ataque perigoso do Vasco que eu quero destacar. Olha essa entrada do Varela em cima do João Vitor. Cara, se o João Vitor jogasse todos os jogos pelo Vasco como ele jogou esse segundo tempo, mano, ele era um zagueiro ótimo. Um puta de um zagueiro. Mas ele não faz isso sempre, mas ele fez um grande segundo tempo com o zagueiro João Vitor. E aí o Vasco tinha vantagem do lance, o Puma tava partindo livre. Aí quando ele viu que o Puma tava livre, o Verratti tava entrando na área, ele, opa, vou marcar a falta e vou dar só amarelo pro Varela. Se é um jogador do Vasco, dando uma entrada assim no jogador do Flamengo, vamos ver aqui de novo. Olha aqui, o João Vitor adiantou, passou, tocou. Vai só no meio, só... Cara, a bola já tava aqui, olha onde ele veio. Se é um jogador do Vasco entrando assim do Flamengo, sabe o que o juiz faz? Ele dá cartão vermelho. Olha isso. Com o joelho, irmão. Pegando só na perna do João Vitor. Olha essa entrada, cara. Duríssima, duríssima. Mas o juiz só dá amarelo, só faltou dar um beijinho no Varela. Ai, ai. Cara, inacreditável. Olha esse lance que ele vai marcar falta no Bruno Henrique. Reparem, reparem. Só bola o Matheus Carvalho. Só bola nesse lance, cara. E ele marca falta, pelo amor de Deus. Irmão, é inadmissível. Campeonato Carioca, realmente, o Fred tinha razão. Depois de anos eu concordo com você, Fred. O Campeonato Carioca tem que acabar. Olha isso. Mano, só bola, cara. O Bruno Henrique cai e ele dá falta. E aí o Bruno Henrique sai reclamando com o Matheus Carvalho, que realmente, depois o Matheus Carvalho deu um chutinho ali com a bola em cima dele. Ok, beleza. Mas não foi nada. E aí quase o Vasco leva um gol, um lance de perigo. Uma jogada ensaiada do Flamengo, olha aí. Por conta de um lance que não foi nada. Esse lance não foi nada. E aí quase o gol de empate do Vasco. Que pecado, irmão. Mereceu. O Vasco merecia o empate no início do segundo tempo. Até a metade do segundo tempo o Vasco foi muito superior ao Flamengo. Por muito. E aí fica aquela dúvida na cabeça do cara, por que não jogou assim? Por que não mandou os dois laterais avançarem no primeiro tempo? Por que não jogou lá em cima? Seria, porra, até pode perder o jogo, mas cara, tenta ganhar. E aí depois o lance em cima do Piton. Um lance que seria pênalti se fosse pro rival, mas pro Vasco nunca é. Aqui não apareceu, mas eu acho que eu já mostrei pra vocês aí no vídeo. E vai ter muito torcedor do Vasco falando, ah não foi pênalti, sabe? Porra, caralho. Foi o que então? É o que eu falei sobre o banco. Se machuca o Michel, entre o Cebolinha no time dos caras, que é outro maluco de qualidade. São dois jogadores de muita qualidade. A gente olha pro banco, tem que entrar o Jean Davi ou o Maxime. Até vi que o Carille hoje teve mais coragem, né, no segundo tempo. E aí, ó, o jogador do Vasco só rela nas costas do jogador do Flamengo e já leva amarelo. A mesma punição que teve o Varela em cima do lance do João Vitor. Qual o critério da arbitragem? Não tem. Falta em cima do Verratti. Falta do zagueiro do Flamengo, também puxando o Verratti. Ele deu cartão amarelo? Ele não deu. O Danilo prende a bola. Ô, Danilo, sai daí, cara. Sai dessa. Chute perigoso do Wesley, que o Flamengo já tinha melhorado na partida, tinha conseguido equilibrar ali mais as ações, ficou mais com a posse de bola, né? O Vasco deu aquela cansada básica, porque marcou alto no início do segundo tempo, depois o time cansou e não tinha oxigênio, né? Não tinha quem entrar. Cara, olha os lances que ele marca a falta. Não, essa daí foi. Eu também não vou ser mentiroso, essa daí foi falta realmente. Matheus Carvalho mereceu o cartão amarelo, foi falta. E aqui não vai aparecer o início do gol, que eu queria muito ver. Quando o Wesley faz o passe no Bruno Henrique, se o Bruno Henrique não estava à frente. Porque se o Bruno Henrique estava à frente, o jogador do Vasco corta a bola para não ir o passe no Bruno Henrique. Era lance de impedimento. Mas ele vai lá, faz a finalização sem chance de defesa pro Léo Jardim. O time do Vasco já estava completamente aberto. Já tinha entrado esse horrível do Vitor Luiz. Lateral horroroso. Horroroso, não sei nem como é que joga. Tinha deixado só um volante, né? Mais de marcação, tinha liberado o time todo pro campo de ataque. O Vasco foi isso.
o jogo, cara. Quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Coração do Francisco, nós fui.